Vamos às verdades sobre o INSS. O governo do presidente Lula está desmontando uma grande quadrilha que estava roubando dinheiro de aposentados e pensionistas. A CPI do INSS, porque a gente tem que investigar e botar na cadeia e fazer eles ressarcirem esse roubo. O deputado Nicolas Ferreira tem se consolidado como um dos maiores incômodos ao governo federal, destacando-se por denunciar as hipocrisias, a parcialidade e a lentidão do Poder Judiciário diante dos escândalos de corrupção do governo Lula, como pode ser observado neste vídeo a seguir. Nicolas Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Tem dia que a gente consegue esses feitos. Ficar em primeiro lugar, não sei nem como. Senhor presidente, já se passaram 48 horas do escândalo do INSS, pessoal. O STF não vai pedir explicações para o Lula, não? É inacreditável o silêncio dessa turma, porque se investigassem, né, o Lula, como investigam o Bolsonaro, acharia até o dedo do Lula. Agora, foram idosos, pessoas doentes que estão sendo roubadas, um escândalo aí que pode ter movimentações de 90 bilhões e nada acontece. Pelo contrário, a justiça que quer colocar, enfim, na cadeia pessoas por um suposto golpe e colocam outros inocentes também por um suposto golpe, não deu uma linha de entrevista a respeito desse escândalo. Ora, por que não? O ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que amam, né, fazer aí as suas entrevistas, dar as suas opiniões. Por que não está dando opinião agora sobre o escândalo do INSS? Realmente, esse país aqui, as pessoas cada dia mais estão vendo a consequência de dar um voto errado, né? E posso falar, vai vir mais escândalo, porque é o mesmo governo de sempre, são as mesmas pessoas, é o mesmo partido, é a mesma cor, é a mesma quantidade de pessoas incompetentes que está para poder governar o Brasil. E é inacreditável, deputado Zucco, que quando você para pensar na quantidade de pessoas que são brasileiras, que têm mais de 35 anos, que poderiam ser presidente da República do nosso país, e a gente não, né? E a maioria escolheu Lula, é inacreditável que ele seja a melhor pessoa para poder comandar um país como o nosso país, como o nosso Brasil. Então, quero registrar isso aqui e, por fim, conclamar ao presidente Hugo Mota que paute duas coisas. Primeiro, a CPI do INSS, porque a gente tem que investigar e botar na cadeia e fazer eles ressarcirem esse roubo. E segundo, pautar a anistia, porque um dia injustiçado, preso, é uma eternidade. Se fosse pai e mãe aqui de alguém poderoso, não tenho dúvidas que estariam se mobilizando para poder fazer a anistia. Agora, qual que é o medo? Por que não joga aqui para o plenário? Por que não tem a discussão? Por que não tem um embate? Ganhe nos argumentos. Agora, não fazem isso porque, de fato, queriam amedrontar o povo brasileiro, principalmente verde e amarelo, a nunca mais ir nas ruas. Mas hoje, a gente colocou milhares de pessoas nas ruas, coisa que a esquerda não faz, e quando é um fiasco, colocam a culpa na Lady Gaga. Sobrou até para a Lady Gaga. Obrigado, presidente. Não há outra palavra para definir com mais precisão o atual momento vivido pelo governo petista. Desespero. Tudo isso diante do imenso escândalo de roubalheira no INSS. O desespero é tão grande que a principal determinação emanada diretamente de Lula tem sido tentar conter o impacto explosivo de um vídeo gravado pelo deputado Nicolas Ferreira, em que ele revela detalhes dessa colossal fraude, conforme noticiado pela Globo News, emissora frequentemente alinhada às narrativas oficiais. Assista ao vídeo da Globo News. O deputado Nicolas Ferreira ontem fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a fraude no INSS, chamando de roubo dos velhinhos, dos aposentados. E esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo no Congresso. Eles estão preparando, está aqui no meu blog, uma reação. Estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali, para ver como respondem a esse vídeo, que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano.
Muito impressionante como o Palácio do Planalto, aliados do presidente Lula, reconhecem o poder de alcance do Nicolas, estão discutindo uma reação, mas ninguém me crava qual vai ser essa reação, porque não sabem exatamente se vai funcionar. Só que, como eu sempre digo aqui, o tempo das redes não é o tempo dessa política, não é dessa política que pensa de uma forma analógica. E não estou fazendo nenhum juízo de valor, é porque, de fato, o Nicolas, a fluência dele é no meio digital. A estratégia adotada pelo governo é clara. Tentar associar a roubalheira cometida pelos sindicatos, todos ligados à esquerda e ao PT, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É como se Bolsonaro tivesse algum tipo de vínculo ou influência sobre essas entidades. Inclusive, inúmeros petistas gravaram vídeos tentando culpar o ex-presidente pelas fraudes praticadas justamente pelos sindicatos aliados ao PT na Previdência Social. Uma das figuras centrais nessa manobra foi Gleisi Hoffmann, a atual ministra de Lula e responsável pela articulação política do governo. Ela afirmou sem qualquer pudor que o esquema bilionário descoberto no INSS teria ocorrido durante o governo anterior. Veja o que ela diz nesse vídeo. Vamos às verdades sobre o INSS. O governo do presidente Lula está desmontando uma grande quadrilha que estava roubando dinheiro de aposentados e pensionistas. Um crime que começou em 2017 e aumentou em 2019, no governo de Bolsonaro. Ministra Gleisi, se o roubo no INSS realmente aconteceu no governo anterior, como o governo Lula insiste em afirmar, por que motivo os parlamentares do PT não assinaram a criação da CPI para investigar esse esquema? Essa pergunta não pode ser ignorada. É impressionante como a oposição tem incomodado profundamente o governo Lula, especialmente o deputado Nicolas Ferreira. Será essa a razão pela qual suas redes sociais já foram bloqueadas por um ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele mesmo que constantemente aparece ao lado de Lula em atos políticos? Uma coisa é certa, a voz firme e direta do jovem parlamentar mineiro está incomodando e ganhando força cada vez maior, ultrapassando fronteiras. Neste sábado, Nicolas Ferreira foi convidado para uma entrevista na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde expôs com clareza a perseguição política que sofreu durante as eleições de 2022. E não poupou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Assista ao vídeo. I want to make a point. I agree to disagree, okay? Because when we talk about politics, maybe you think that I'll talk about Bolsonaro because I'm conservative and I will defend him in all the ways. But what I'm going to say here is the truth. Not my point of view, but it's the truth. After the 2022 elections, my Instagram, my Twitter, and my Facebook was shut down by order of the Minister of the Supreme Court, Alexandre de Moraes, and I don't know why. My lawyer that is here, he doesn't know why. So I didn't have the access to the process. So the lawsuit. Yes. So that's what is happening. And in 2022 elections, we had a very partial of the conduction of the electoral court because they could say everything about us. So they accused us to be genocide, to be fascist, to be extremist, to be transphobic, to all of this. And then when we said that Lula, for example, he had a relationship with Maduro, that is a dictatorship, we couldn't say that. I couldn't say that Lula supported abortion, for example. So I got sued because of that. I think about $10,000. And after that, after the 2022 elections, my account was given me back, but not because we won in the justice, but because I was the most voted congressman in Brazil. It would be very bad for Brazil to have his most voted congressman without social media. Because when I say that I have more than 35 millions of followers in my social media, I don't say just this to magnify me. I say this because social media for a politician and for everyone, it's a public square. Because before, the politicians talk about his opinions in public square. Now we have the social media.
And the social media, for me, it's not only a shield, but a way to attack what I need to attack. So if it wasn't for my votes in my social media, maybe now I would be in prison and without social media. So when we talk about freedom of speech, for example, the social media in Brazil, maybe it's the last thing that we have to say what we want. And even though the Article 33 in our Constitution that says that we have immunity to say whatever you want, to vote whatever we want, even though I'm being sued by the Supreme Court because of the things that I say in the Congress. So it's the Constitution of Brazil is not being respected. And that's very dangerous, not for Brazil, but for the whole. E veja isso. O ministro da AGU culpa o governo Bolsonaro por desmonte no INSS e prejuízo a vulneráveis. Jorge Messias diz que o sucateamento do INSS foi um projeto deliberado do governo anterior, que retirou dinheiro de idosos e comprometeu a rede de proteção social. Ora, meus amigos, nos próximos dias poderemos acompanhar com maior atenção e clareza a estratégia do governo petista para tentar impor responsabilidade ao governo anterior pela roubalheira orquestrada pelos sindicatos ligados ao PT. Poderemos ver como a velha máxima que ele ensinou aos seus seguidores está sendo colocada em prática. Acuse o inimigo daquilo que você mesmo faz. É a tática do espelho. Sentar diante do seu próprio reflexo e, com a maior cara de pau, atacar o outro com rótulos e adjetivos extraídos diretamente da própria imagem abjeta. O PT, nem precisa dizer, é um filhote do lenismo.